Olá, amados, a paz de Arruxa. Vamos aqui dar continuidade, né, ao trabalho. Então, eu estou lendo aqui, vamos virar aqui para vocês verem, peraí, né, que a gente está lendo sobre a parte de que Arruxa ele foi ressuscitado, tá certo? Que ele não se ressuscitou. Escritura bem clara. E Arru ressuscitou o filho, tá certo? Então, o que a pessoa que falou nesse site... Veja, somente Deus poderia pagar o preço do infinito. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo. Segundo Coríntios 5:21, que a gente viu, né? Que é segundo Coríntios 5:21 diz assim, vamos só para a gente relembrar, tá? Yahweh tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Yahushua. Tá certo? Então, não é que Yahweh se tornou pecado, mas Yahweh tornou pecado por nós a Yahushua que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Yahweh, tá certo? Para ficar bem entendido isso. Então, vamos lá. Morrer e ressuscitar. Então, ele está dizendo que somente Deus poderia carregar os pecados do mundo, morrer e ressuscitar, provando a sua vitória sobre o pecado e a morte. Veja bem, tá? Só que agora eu pesquisei aqui, né, que eu encerrei o vídeo anterior, sobre o versículo sobre quando Jesus ressuscitou, tá certo? Que Deus ressuscitou o Filho. Então vamos lá. Esse daqui a gente já leu, né, naquele outro. Esse aqui também. Vamos aqui apressar aqui, né, amados? Porque temos aqui que a gente já leu. Vamos lá, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro, do outro discípulo, aquele a quem Yahu chamava, e disse: tiraram o corpo do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Tá. Esse aqui também a gente já leu. Esse aqui, quando Yahu ressuscitou na madrugada, tá? Eu tô querendo ver aqui, amados, sobre mostrar que Iago ressuscitou o filho, tá certo? Então, vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Iahu apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Yahushua entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Yahushua disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Yahushua lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes que não viram e creram. Isso. Esse aqui, ó. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, é tipo que Yahushua é Deus dele, Yahushua é Senhor dele, e Yahweh é o seu Deus. É isso que ele está falando. Até porque ele ouviu eles receberam a ilustração, a orientação de Yahushua, a instrução de Yahushua, tá? Então vamos lá. Ele disse: está escrito que Yahushua haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Depois do seu sofrimento, Yahushua apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceram-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Yahweh. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Yahushua morreu por nos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Tá.
Mas não é isso que eu quero. Eu estou querendo que Deus ressuscitou a Jesus. É isso que eu quero. Que Yahweh ressuscitou a Yahushua. Tá? Vou botar esse link aqui na descrição, tá, amados? Vamos lá. Olha. Olha. Oh, meu Pai. A gente já leu tanto aqui sobre que Yahweh ressuscitou. Aqui, ó. Veja. Atos 2:32. Veja bem. Ele ali está dizendo que Deus, ele mesmo se fez pecado, né? Que ele falou ali no site. Morreu, ressuscitou. E sendo que na escritura diz que Yahweh tornou pecado aquele que não tinha pecado, ou seja, Yahushua. Então aqui, ó, Atos 2:32. Veja. É Atos 2:32 e tem outro também aqui, amados. Vamos ver aqui, peraí, Atos 2:32. E no mesmo versículo ainda tem outro, né? Tem outro aqui, Atos 2:32, e tem outro aqui, no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Aqui. Mas Yahweh o ressuscitou dos mortos. Yahweh ressuscitou o filho dos mortos, veja. Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Veja, Yahweh ressuscitou o filho. Tá certo? Então vocês vejam bem, é assim que está na escritura. Yahweh ressuscitou este Yahushua. E todos nós somos testemunhas desse fato. Veja. Eu faço questão de voltar de novo para mostrar que o que esse moço está falando tá de contrato que está na escritura. Ó. 1 Coríntios 15. Aqui, ó. 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Aí vou parar por aqui, né? Porque aí já dá pra gente ver que Yahushua não é Deus, que Yahweh, ele se tornou Yahushua pecado por nós, porque Yahweh ele não é pecado, ele não podia se tornar pecado porque ele é espírito, ele é Deus, mas Yahushua ele veio como homem, filho de Yahweh, e ele é um no Pai no entendimento, tá certo? E o Pai ressuscitou o Filho, isso tá bem claro. 1 Coríntios, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, né? 15. Vamos lá, só para a gente ver aqui o que os apóstolos ensinaram. Mas que isso, seremos considerados falsa testemunha de Yahweh, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou em Yahushua. Veja bem, mas que isso, seremos considerados... Olha aqui, o que ele está falando aqui. Veja bem, vamos ler. Para a gente entender aqui o contexto, tá, amado? Vamos ler. Irmãos, quero lembrar-lhes a promessa que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio desta promessa, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Yahushua morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Yahushua, homem, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Que ele falou ressuscitou, mas ele vai falar quem ressuscitou. Yahushua. Que ele disse que Yahushua ressuscitou. Mas ressuscitou por quê? Porque Yahweh o ressuscitou. Ele vai falar isso aqui. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim,
como a um que nasceu fora de tempo. Está falando de quem? De Yahushua, que depois que Yahu ressuscitou a Yahushua, ele apareceu também ao apóstolo Shaul. Depois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Yahu. Mas, pela graça de Yahu, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Yahu comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Yahushua ressuscitou dentre os mortos, veja, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Yahushua ressuscitou. E se Yahushua não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Yahu, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou Yahushua. Ele quem? Yahu. Veja. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Yahu. Por quê? Falsos testemunhos de Yahu. Pois contra ele, Yahu, testemunhamos que ressuscitou a Yahushua. Sereis testemunhos de Yahu, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Yahushua. Ele aqui está falando o seguinte, que se não existe ressurreição, então nós seremos considerados falsas testemunhas de Yahu, porque está falando que Yahu está falando contra, é como se fosse contrário. Se Yahushua não ressuscitou, se não tem ressurreição, então Yahu não ressuscitou Yahushua. Então é vã nossa fé. É isso que o apóstolo está falando. Tá certo? Então veja bem, mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Yahu. Por quê? Porque se a ressurreição não existe, então os apóstolos estão dando falsos testemunhos de Yahu. Pois contra ele, contra Yahu, testemunhamos que ressuscitou a Yahushua. Veja bem, que ressuscitou a Yahushua dentre os mortos. Veja, que ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele, Yahu, também não ressuscitou a Yahushua. Vocês vejam bem. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Yahushua ressuscitou. Mas quem ressuscitou Yahushua? Yahu. Veja bem. E se Yahushua não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Yahushua estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Yahushua, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Yahushua ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Veja, Yahushua ressuscitou dentre os mortos, mas quem ressuscitou Yahushua? O apóstolo disse? Yahu. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Veio por meio de um só homem. Quem? Yahushua, que ele está falando. Visto que a morte veio por meio de um só homem. De qual homem que veio a morte? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Yahushua. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Yahushua todos serão vivificados. Vivificados em quê? No Espírito. Certo? Mas cada um por sua vez. Yahushua, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Yahu, o Pai. Veja que ele não é Yahu. Yahushua, então virá o fim, quando ele quem? Yahushua, entregar o reino a Yahu, o Pai. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, Terron. Porque Terron é a morte. Porque ele tudo se ajeitou debaixo de seus pés.
Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Yahushua. Ih, caramba! O que é isso? Ai, ai, ai. Agora eu me perdi. Aqui, ó. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Yahweh, que tudo submeteu a Yahushua. Veja, não inclui o próprio Yahweh. Yahweh é um. Que tudo submeteu a Yahushua. Yahweh submeteu tudo a Yahushua. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Yahweh seja tudo em todos. Veja, está falando que o Filho se sujeitará a Yahweh. Veja bem. Então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem é que sujeitou todas as coisas ao Filho? Yahweh. A fim de que Yahweh seja em tudo, tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Yahushua, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras, em Éfeso, aí aqui ele vai falar, né? Outras coisas e tal. Então vocês vejam bem. Aqui o apóstolo está falando que Yahweh ressuscitou o Filho. O Filho ele não se ressuscitou, porque ele não é Deus, ele é filho de Yahweh, ele é homem. Yahweh ressuscitou o Filho. Está bem claro na Escritura, tá? Então, amados, eu vou colocar esse link aqui também na descrição, tá certo? Para vocês. Embora seja heresia, né? Isso aqui está falando de heresia, está negando o Filho, certo? Então, vamos aqui continuar aqui a pregação aqui do Miguel Ângelo, tá certo? O único Deus que se manifestou triunicamente. Por isso é que nós temos que lhe mostrar a deidade de Cristo, que Cristo é Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz aqui no ponto 1, a Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Amado, se fossem três... Isso, a Escritura afirma que há um só Deus verdadeiro, tá? Não diz que há um só Deus. O próprio Yahushua que veio revelar o Pai, porque o Yahushua que veio revelar o Pai, ele disse isso em João. Ele disse isso. Ele disse isso, João. Vamos voltar aqui, ó. Ele disse, interessante, amados, o que ele disse, porque ele disse que há um só Deus verdadeiro. Porque tem também o falso. João 17:3. 17:3. Veja bem, palavras de Yahushua. Então a gente tem que se basear no que Yahushua disse, porque ele veio revelar o Pai. Ah, não, agora não, sai fora. Sai, sim. Veja, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? Yahweh. E conheço também Yahushua, que enviaste ao mundo. Então, que conheça o Pai e o Filho. Vocês vejam bem. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e Yahushua que enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e Yahushua que enviaste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, só por um único Deus verdadeiro, e Yahushua que enviaste. Por que ele disse Deus verdadeiro? Porque tem o Deus falso, que é o Terrum, que é o Deus desse século, que segundo entendimentos incrédulos, como está escrito em 2 Coríntios 4:4. E é o Deus que engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro em todas as religiões, como está escrito em Apocalipse.
Em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Está dizendo isso. Caramba. Apocalipse 12. Acho que é 12, 3. Deixa eu ver aqui, amados. Peraí, Apocalipse 12. O grande dragão foi lançado fora, que é o grande dragão Terron. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Tá? Veja bem, Diabo ou Satanás. Ele pode ser chamado, tem o título de Diabo ou Satanás, mas é Terron. Que engana o mundo todo. Ele engana o mundo todo como? Se passando pelo verdadeiro Deus nas religiões. Porque o verdadeiro Deus não habita em nenhuma religião. Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora, esperando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não no físico, não na religião, mas no entendimento. Tá certo? Então vocês vejam bem. Então, voltando aqui. Cadê? Tá certo? Então, vocês vejam que Yahushua, ele disse que só tem um Deus verdadeiro, mas tem o falso. E que na Bíblia mostra o falso. Na Bíblia mostra. Faço questão. 2 Coríntios 4:4. Tá? Ele diz que só tem um Deus, não. Tem dois deuses. A Bíblia fala de dois deuses, amado. Yahweh, que é o Deus verdadeiro, que é o único Deus verdadeiro, e tem o Terron, que é o Deus falso, que tem vários nomes para ser adorado como por vários deuses, mas é ele que é adorado em todas as religiões. Certo? Então, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Eles quem? Os incrédulos. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a fim de a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, de Yahushua, o qual nos mostra como Yahweh realmente é. Veja, a glória de Yahushua, o qual nos mostra como Yahweh realmente é. Quem mostra como Yahweh é Yahushua, porque ele veio revelar o Pai. Nos quais o Deus deste mundo chegou ao entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? Dos incrédulos. Vocês vejam que está aqui falando Deus, que é o Deus falso. Terron. Quem são os incrédulos descrentes? São os religiosos, que precisam de ir a um templo físico e não creem que são o templo do Espírito. Que precisam ouvir um líder religioso, como Miguel Anjo, dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é o único Deus. E não crê que Yahushua é o pastor e que ele pode falar conosco. E que o próprio Espírito que habita em nós, que cremos que é o templo, que somos o templo, fala conosco diretamente. Isso é muito sério, amados. Então vocês vejam bem. Vejam bem como é que são as coisas. Então, aqui está falando do Deus falso, que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o Miguel Ângelo está afirmando que só tem um Deus. E quem é esse Deus? Jesus. Então vocês vejam que foge da Escritura. Foge totalmente da Escritura. Até porque tem outra passagem aqui na Escritura que diz assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Deixa eu botar aqui, ó. Que eu esqueci onde está escrito. Viu a Deus, somente o Filho unigênito, vamos ver, Bíblia, onde é que está escrito? João 1,18. Aqui, ó. Botar assim mesmo para não, porque já está chegando a 25 minutos, olha. Ninguém jamais viu a Yahweh, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então vocês vejam bem. Veja. Ó, João 1,18 e João 6,
16, veja bem, tá? João 6,16, ninguém jamais viu a Yahweh, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Olha, João 6,16, ó. João 6,16. A mesma coisa. João 6,16. Deixa eu ver. Não, João 6,46. Veja bem. Ele está fugindo totalmente do que está na Escritura. Olha, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Yahweh. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Veja, todos serão ensinados por Yahweh. Por quê? Porque Yahweh é o Espírito, e é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Tá certo? Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Veja, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Yahweh. Somente ele viu o Pai. Tá certo? Então, vocês vejam bem. Vocês vejam bem. E aí, aqui está dizendo aqui o seguinte, outra coisa aqui. 1 João 1,18. 1 João 1,18. 18. Ué. 1 João 18. Ah, não, é João 1,18, amado. João 1,18. Olha, Lisete. Ninguém jamais viu a Yahweh. Aqui está o Deus unigênito que eles botaram, que está junto ao Pai e tornou conhecido, mas não é o Deus unigênito. Vamos ver aqui? Como é que eles estão mudando a Bíblia, amado? Justamente para dar respaldo ao engano. Veja, 1,18. Por isso que nós temos sempre que estar pesquisando versões da Bíblia. Certo? Bora, tá muito mole. Ninguém nunca viu a Yahweh, somente o Filho único, olha, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Veja bem, aqui é outro que eles botaram aqui para dar a ilusão de que o Filho é Deus. Olha aqui, ninguém jamais viu o Yahweh. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou, está errado. Ninguém jamais viu o Yahweh. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, está errado. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar, este o fez conhecer. Aqui está certo. Esse é o correto. Ninguém nunca viu, Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém jamais viu Yahweh, o Deus unigênito. Esse aqui que está correto, tá, amados? Esse que está correto. Eles estão mudando as versões da Bíblia justamente para a pessoa pensar que Yahushua é Deus, mas não é. Tá certo? Ele é Filho unigênito. É assim que é o correto na Escritura. E o Espírito testifica. Tá certo? O Espírito vai testificar a vocês evangélicos que estão assistindo esses vídeos. Tenho certeza disso. O Espírito vai testificar. Tá? Então, outra coisa que eu queria ler aqui para vocês é 1 João 1 João, acho que é 2, que está dizendo que o Espírito que nos ensina, que o Espírito é o Pai é Espírito, e o Pai que nos ensina. Então, eu vou ler de novo essa parte e vou encerrar. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, o Espírito, porque a unção aqui, veja, 1 João 2, vamos botar aqui, vamos de novo. Vamos botar aqui para vocês verem que está falando do Espírito.
que a unção aqui é o Espírito. 1 João. E aí vou encerrar essa parte. 2, 27. Pra gente ver que é o Pai que nos ensina. Tá certo? Que o Filho, ele veio revelar o Pai. Mas sobre vocês, Yahushua tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unidos com Yahushua. Quanto a vocês, a unção que dele receberam, ou seja, o Espírito que dele receberam, quanto a vós, a unção que dele recebeste, a unção que dele quem? De Yahushua. Mas sobre vocês, Yahushua tem derramado o seu Espírito. Aqui está Yahushua, mas o Pai derrama o Espírito. Porque o Pai também derramou o seu Espírito no Filho. O Filho foi cheio do Espírito do Pai. Quer ver só uma coisa? Aqui está Yahushua, mas não. Ó. Mas sobre vocês, Yahu tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unidos com Yahushua. É estar no Pai e no Filho, porque o Pai é Espírito. Certo? Então, vamos ver aqui o batismo de Jesus. Vê só uma coisa? Para a gente encerrar essa parte. Tá? Batismo de Jesus. Desculpa, amado, já está passando um pouquinho, mas só para a gente concluir essa parte. Eu esqueci de botar a Bíblia. Ó, Mateus 3, 6. Mateus 3, 13. Mateus 3, 13. Vamos lá. Só para a gente concluir essa parte. Mateus 3, 13. Vê só uma coisa. Então, Yahushua veio da Galiléia de Jordão para ser batizado por João. Por que ele foi batizado por João? Porque ele tinha que cumprir a lei. Mas não cumprir a lei como um ato religioso, mas cumprir a lei para que nós hoje pudéssemos ter liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, não praticar mais atos da lei. O que é os atos da lei? São os atos da religião. Então, Yahushua, ele se batizou não para cumprir atos da religião, tá? Mas ele se batizou para cumprir a lei para que nós hoje pudéssemos adorar o Pai em espírito e em verdade, tá? Então vamos lá. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Yahushua: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Yahushua foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o espírito de Yahu descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Veja, ele viu o espírito de Yahu descendo como pomba e pousando sobre ele. Ou seja, ele foi cheio do espírito do Pai. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó, pousando sobre ele. Cadê? É Mateus 3,16. Vamos ver essa parte aqui, Mateus 3,16. Para ver como é que tá nessa parte. Mateus 3,16. Gente, desculpa, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas só pra gente dar... para concluir aqui né? Mateus 3,16. 16. Já vou encerrar já. Só pra gente ver como é que tá aqui nessas versões. Logo que foi batizado, Yahushua saiu da água, o céu se abriu e Yahushua viu o espírito de Yahu descer como uma pomba e pousar sobre ele. Ó, e eis que os céus se abriram e ele viu o espírito de Yahu descendo como pomba vindo sobre ele, ó. E viu o espírito de Yahu descendo como pomba
e vi o espírito de Yarro, ó. O espírito de Yarro, e veio o espírito de Yarro descer como pomba, e vi sobre ele, e uma voz dos céus disse, veja, ele foi cheio do espírito. Tá certo? Para vocês verem. Então aqui, ó, cadê? Então, eu sei que eu vou apagar. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos ver aqui se tem outra versão. Aqui, ó, Lucas 3:21. Vamos lá, Lucas 3:21. Só pra gente encerrar aqui, pra ver como é que tá aqui. Lucas 3:21 e vou parar. Tá? Desculpa aí a demora nesse vídeo, mas Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Yarruxo foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o espírito de Yarro desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tá? Então vocês vejam bem. Tá? Então vou parar por aqui, para a gente ver que Yarruxo, ele foi cheio do espírito do Pai. Ele não é o Espírito, mas ele estava cheio do Espírito do Pai. Ele é um no Pai, no entendimento do Pai, tá certo? Então, amados, por favor, curtam o vídeo, dê o like, compartilhe, né, o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho, seja muito bem-vindo à família. Que a Yarruxo carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yarruxo. Até a próxima.